Olá! O mês de abril marca os 30 anos da votação aqui na Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição que previa a volta das eleições diretas para presidente da República. A mobilização em torno da emenda Dante de Oliveira pelas diretas já em 1984 é considerada marco fundamental para o processo de redemocratização do nosso país. Para analisar este momento histórico da nossa jovem democracia, o Palavra Aberta recebe o deputado Roberto Freire, hoje do PPS de São Paulo. Na época, ele era deputado federal pelo MDB de Pernambuco e votou a favor da emenda Dante de Oliveira. Eu sou Carla Bisol e o programa é uma produção conjunta da Rádio e TV Câmara. Deputado, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Por que faltaram 22 votos, apenas 22 votos e houve aquela frustração nacional? Olha, foi uma frustração a meio termo, porque mesmo derrotado, aquele processo apontava o fim do regime militar, a sua superação. Tanto é verdade que em menos de um ano nós estávamos extinguindo a ditadura militar de 64. Dentro do colégio eleitoral, que era um aparelho de reprodução do regime que foi criado pelos ditadores e que não funcionou. Nós elegemos Tancredo. E elegemos por conta dessa intensa campanha, talvez a mobilização de massa mais expressiva em toda a história republicana, as diretas já, que mesmo derrotada como emenda Dante de Oliveira, foi vitoriosa na derrota do regime, uma questão de tempo. E isso foi sentido, mesmo com a frustração do momento, de imediato veio um novo entusiasmo de novas manifestações, agora voltada para a campanha do Tancredo Neves no colégio eleitoral, afinal vitoriosa. Foi um dia que é realmente marcante, né? Porque se deu essa frustração, ao mesmo tempo mostrou à sociedade a força que nós tínhamos, porque éramos uma grande minoria, esse paradoxo, mas éramos e quase que ganhávamos, por conta das defecções, das dissidências que começavam a ter no partido do governo. E aquilo era um ótimo sinal de que os dias estavam contados para a ditadura. O que o senhor lembra daquele dia? O senhor já estava aqui pelo MDB naquela época, porque o PCB era clandestino, partido clandestino. Mas olha, não era mais uma clandestinidade, até porque nessa campanha das diretas, uma coisa que eu me lembro muito é que o comício da Candelária, mais de 1 milhão de pessoas, talvez um grande início daqui toda aquela ideia de que o fim do regime estava próximo, eu fui ao Rio e falei em nome do Partido Comunista Brasileiro, que era ilegal, mas que eu já assumia publicamente. Eu era vice-líder do PMDB, mas falei em nome do PCB, Partido Ilegal. Então, aquela campanha estava desfraudando todas as bandeiras. As nossas bandeiras também, da foice do martelo, em alguns momentos criando problema, bombas, atentados, preocupação com as manifestações das bandeiras vermelhas, mas aquilo tudo não causava mais retrocesso. Era algo que era incontrolável. E ainda bem, sentia-se isso. Sentimos no dia generais tentando impedir o buzinaço, tentando impedir manifestação aqui na esplanada, e aquilo não resolvia mais coisa alguma. Ali já tinha sido decretado o fim da ditadura. Infelizmente, não fizemos com a transição desejada, que era com a eleição direta naquela oportunidade. Mas adiamos por mais 4 anos, porque em 89 nós realizamos as eleições diretas para presidente da República, depois, inclusive, de um intenso movimento de participação também da sociedade na Assembleia Nacional Constituinte de 88. E em 89, quer dizer, foram 5 anos a partir do momento do início das diretas já em 84, da votação, né, porque as diretas já começaram em 82, até as eleições abertas, né, diretas em 89, o senhor foi candidato à presidência da República com outros 21 candidatos. Foi. Hoje uma eleição é incrível, porque passado todo esse tempo, é uma eleição lembrada por todo mundo. Os jovens, você não votou, mas lembra-se disso como um adolescente.
mas era uma intensa participação, inclusive nos colégios das crianças, que queriam saber, os candidatos faziam simulação de debates, representando candidatos, defendendo as propostas que os candidatos integravam. Parece que você fez isso, inclusive, no Rio Grande do Sul, na sua terra, quando adolescente. Olha, é um momento que ficou marcado na história brasileira e todo brasileiro que naquela época participou, lembra-se. E eu ainda hoje tenho e colho, mesmo tendo tido pouco voto, mas os votos que tive são votos que são lembrados. As pessoas fizeram uma opção, diferente de muitas das campanhas de hoje, que as pessoas, passado algum tempo, não se lembram mais em quem votaram, participação diminuta, pouco debate. Aquela foi de uma intensidade muito grande, de uma participação da sociedade que faz exatamente hoje, passado tanto tempo, as pessoas ainda se lembrarem e dizer, eu votei em você, que é sempre para mim motivo de muita satisfação. Foi muito honroso para mim ser candidato naquela oportunidade a presidente da República. Claro que qualquer brasileiro ter a oportunidade de ser candidato a presidente é algo que honra a sua biografia. E eu honrado duplamente, porque também era por um partido que tinha uma longa história na história brasileira, que era o Partido Comunista Brasileiro. Deputado, passados 30 anos, eu reitero, a nossa democracia é muito jovem. Hoje... mas tem um fato interessante. É jovem, mas é o período mais longo de plenitude democrática que a República Brasileira tem, sabia disso? Mas é jovem, a democracia brasileira. Precisamos evoluir ainda muito mais, ainda precisamos muito mais. E hoje vivemos um sistema político-eleitoral que parece que está fadado a mudança. As pessoas não querem mais, a reforma política é um dos assuntos mais citados, a população vai às ruas, mas ainda não há essa mobilização como há 30 anos. Não é. Como é que a gente faz essa mudança? Olha, não agora? é que não haja mobilização, é que não há consenso sobre isso. Sobre as diretas você tinha um consenso e aí era fácil mobilizar. Todo mundo queria votar. Porque todo mundo queria. Agora, qual é a reforma que todo mundo quer? Se você começar a perguntar, você vai ter milhões de respostas. Porque não tem o que é que significa a reforma. Tem um que acha que o fundamental é financiamento público. Existe uma grande parcela da opinião pública que é contra o financiamento público, prefere o sistema atual. Você quer mudar o sistema do voto proporcional para votos majoritários em distrital misto. Então, tudo é motivo de contradição, de antagonismo. Não há consensos sobre a questão da reforma política. E como o poder dominante está sendo dominante com esse sistema, ele não trabalha muito para mudar. Você não teve nenhum, por exemplo, presidente da República e que tem um peso muito forte para fazer qualquer reforma, porque ele é a liderança maior. Nós temos um presidencialismo muito forte, quase imperial. Você tem um presidente da República que não quer mudar. Por quê? Porque ele tem o seu poder baseado nesse atual sistema. Então fica com isso. Fala-se, mas não é fácil concretizar. Eu diria que a reforma política é mais difícil de se fazer do que a reforma tributária, que é outro tema que todo mundo fala, mas todo mundo tem interesse que não gosta de pagar imposto. O próprio nome indica, né? É imposição. Então são questões que a gente, e eu diria, o Brasil não está com problema por conta do seu sistema político. Tem problemas inclusive de interferência do poder econômico, processos de corrupção do Caixa 2, mas nós estamos avançando para um processo de maior transparência, mesmo no sistema atual, e que tem diminuído essa influência do poder econômico. Algumas reformas parciais, pequenas. Eu diria que o problema brasileiro é algo que será crucial nessa eleição de 2010. É que você não tem um modelo de desenvolvimento, não tem um projeto de crescimento econômico, não tem políticas sociais que garantam efetivamente um futuro. Você pode até melhorar o presente, não é com assistencialismo, com programas de bolsa que se constrói o futuro de uma nação. Por melhor que possa ser como programa emergencial, não é de afirmação de futuro numa sociedade, na cidadania, no desenvolvimento que a gente precisa ter. E o senhor acha que a população está engajada, como há 30 anos, agora, para fazer algumas mudanças necessárias? Olha, teve alguns sinais positivos. No ano passado, aquelas chamadas jornadas de julho foram significativas. Uma juventude
e que eu me lembro que falava sempre com a gente, mas como foi a campanha da anistia, como foi a campanha das diretas, porque estava um pouco ausente da juventude brasileira mobilizações, participação, certa rebeldia. E aquilo dali veio preencher essa lacuna. Então a juventude brasileira não pode estar pedindo mais a nós que digamos como foi a campanha das diretas, como eram as manifestações. Ela sabe, ela fez. Diferente, claro, porque o mundo também é outro. Mas elas fizeram, elas entraram na vida política da cidadania e eu espero que isso tenha bons resultados agora em 2014. Eu tenho quase que certeza que nós vamos, como há um sentimento e uma necessidade de mudança, nós vamos ter um intenso debate. Será uma campanha muito diferente da 2010, quando não houve debate. Essa de 2014 vai ter muito debate, intensos debates, até porque nós estamos vivendo um momento crucial. Mediocridade de crescimento econômico, crise efetiva do ponto de vista fiscal, problemas de um governo que demonstrou incompetência. Nós vamos ter muitos panos para as mangas para discutirmos o nosso futuro. Deputado, obrigada pela sua presença. Conversei com o deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro.